Olá, tudo bem? Mariana Lobato, Carol, Amanda, sejam muito bem-vindos. Oi, Tati, tudo bem? Direito financeiro em pauta. Tendência tributária internacional. Pronto, tô só colocando aqui pra gente já fixar o nosso tema. Já estou aqui junto conosco. André também tá aí, seja bem-vindo. Oi, Tati, querida, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, tá arrasando com o novo look hoje, adorei o corte, tá muito bem, chiquérrima. Obrigada, amiga. Como é que você tá? Tudo bem, menina, congelando horrores. Estou com blusa de gola por baixo, blusa por cima, casaco, aquecedor e manta. O Eu negócio aqui. idealmente estaria coberta com um cobertor mesmo. Só que como assim, nossa situação demanda um certo alinhamento, aí eu tô desse jeito aqui. Mas Tá resistindo, né? Bravamente, né? enrolada num cobertor. Ai, deixa eu só ver aqui com o Felipe se ele já tá entrando, que ele falou comigo que já estava. Peraí. Só falar com ele aqui para não sair daí. Ui, pronto. Oi, Gê, deixa eu cumprimentar o pessoal que tá aqui. André, e aí, tudo bem? Vanessa. Tem uma galera aí que eu não tô conseguindo ver quem tá, porque quando entram várias pessoas num tempo parecido, aparece os dois primeiros nomes e o resto fica junto num número. Então, eu não consigo ver todo mundo que tá aqui, mas... Pessoal, brigadão por estarem aqui nos acompanhando. Com certeza, Felipe vai ter muita coisa para nos falar a respeito desse tema. Felipe já tá entrando, já coloquei. Olha ele aí. Ah, beleza. Olá, Felipe. Olá, queridas, me ouvem bem? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Que honra estar aqui com vocês. Nossa, Oh, que isso, a honra é toda nossa, Felipe. A gente agradece demais por você estar aqui com a gente, ter reservado um espacinho na agenda para falar sobre um tema tão legal que, aliás, eu tô aqui com ele, tá? Foi a opa, tese dele lá na UERJ, doutorado, livrinho. Comecei a ler, não acabei, mas eu estou adorando. Então, eu queria primeiro, assim, agradecer a você pela presença, agradecer a Tati também por estar aqui com a gente, agradecer a todo mundo que já está assistindo a gente e dar uma breve introdução de quem é o professor Felipe Renaud. Apesar de vocês já conhecerem ele o suficiente, a gente faz isso para reavivar, né? O professor Felipe Renaud é professor da ESA, coordenador da ESA, faz uma série de cursos sensacionais lá na UAB, portanto, prestigiem. Também é professor do PJT, professor do IBMEC, palestrante em diversos eventos, inclusive eu participei de alguns, aprendi muito sobre tributação digital, então vale a pena ouvirem ele falando. É doutor pela UERJ, também dá aula lá, vira e mexe na pós-graduação, além de, obviamente, ser sócio do escritório que leva o nome dele. Então, gente, é uma pessoa mais que gabaritada para falar sobre vários temas e hoje a gente escolheu esse, de competência internacional. Então, seja bem-vindo, meu amigo. Eu endosso tudo que a Micaela disse de elogios às aulas do Felipe. Inclusive, aprendi com ele não apenas no campo teórico das coisas. Foi o primeiro escritório, Renaud Advogados, onde eu atuei como advogada. Eu fui estagiária lá. Então, nossa, foi muitas lembranças, com muita gratidão com relação a esse período que eu passei lá. Tenho muito carinho pelo Felipe, muita admiração. Felipe, você sabe demais. E quero aqui só fazer uma ressalva técnica. Se alguém souber me salvar no momento, eu não tô vendo Felipe.
Sério? Não? Eu tô te vendo. Não, Essa foi ótima. eu só tô escutando o Felipe. Assim, é uma voz do além pra mim, porque eu só tô vendo a Micaela em cima e eu embaixo, mas não tô vendo o Felipe. Opa, Entendi. será que não atualizou? Você me vê, Micaela? Eu te vejo perfeitamente. Deixa eu perguntar para a galera que está nos Hum, ouvindo aqui se ela está vendo você. Pessoal, vocês aham. estão vendo o professor Felipe? Renault, falem aqui para gente. Qualquer coisa a gente recomeça tudo. Ficamos felizes aqui sem problema. Mas parem para mim, por favor, que eu estou vendo ele aqui. A Carol disse que Opa, está vendo. Então que você está bom. sendo visto. Vendo os Vamos dar três. Ó, o Luiz também prosseguimento, falou. porque a única Tadeu que não tá também, vendo alguma Flávia. coisa sou eu. Então, Tati, minha amiga, você verá o Felipe depois na gravação, mas ele está aqui, tá? Estamos vendo ele. Então Eu tá. sou como a Tá tudo esperança, certo. Tati. Você não a vê, mas você sente, entendeu? Exatamente. Excelente, adorei. Gente, então assim, começando, né, já dando início à nossa maravilhosa live aqui, eu gostaria de começar, Felipe, perguntando a você e pedindo para que você faça uma conceituação para a galera, o que que é isso, né? Competência tributária internacional. Muita gente aqui estudou na graduação competência tributária, sabe que está vinculado à soberania. Agora, por que que você escolheu dar esse título? Qual é a tua visão sobre isso? Então, acho que de repente vale a pena eu falar um pouquinho, assim, muito, muito rapidamente sobre como eu cheguei nesse tema, né? Mais do que o que ele representa, como eu cheguei nele. Na verdade, quando eu comecei a estudar os conflitos trazidos pela digitalização da economia, a gente estava lá no comércio eletrônico, sabe? Aquela coisa de você comprar remotamente, né? Lá nos, enfim, aquele boom que teve na década de 90, anos 2000, e, enfim, como lidar com isso, né? Com a internet, fazer negócios pela internet. E aí, obviamente, que eu fui aprofundando, a gente me deparei com aqueles conflitos que nós conhecemos, né, que são marca registrada do Brasil, conflitos de competência aqui internos, estados e municípios, ISS, ICMS. E aí eu fui estudando aquilo, fui pesquisando e no final do dia eu sempre chegava na mesma resposta, que é um problema político, não um problema técnico. Não quero mais saber disso. Vou para o internacional. Nunca tinha trabalhado com o internacional, nunca tinha estudado direito tributário internacional, salvo ali os livros do professor Alberto Xavier, aquela leitura curiosa. E, enfim, e aí mergulhei nesse novo mundo, que é um mundo em que, obviamente, cada soberania, cada país tem o seu regime jurídico interno, mas há relações entre, obviamente, empresas que que têm residência em um país, estão sediadas no país, mas que também fazem negócio com outros países, são as multinacionais, né, os grupos econômicos internacionais, e como resolver esse tipo de problema, né? Como alocar a competência. E o mundo, ele utiliza a Convenção Modelo da OCDE. A da ONU veio muito depois, né? A da ONU veio décadas depois, lá na década de 80. Mas a da OCDE, que é o modelo base dos tratados, e que se vale de uma economia completamente tangível, uma economia física, né? Chão de fábrica, né? Ou seja, produção, circulação de bens tangíveis, e assim permanece até os dias de hoje. Então, começou com o mercado, né, com a venda remota, né, e depois a gente foi avançando para o que foi que a OCDE denominou de digitalização da economia, mas foi um longo caminho até lá. Né, enfim, resolvi me dedicar a esse estudo, ou seja, quem tem direito de tributar o quê, né, na tributação internacional, que acaba encontrando problemas muito parecidos com os que a gente vê aqui internamente. Eu queria só fazer um parêntese, Micaela e Tati. Sim, por conta de vocês, e eu queria agradecer isso muito, eu li minha tese de novo. Eu quase chorei, juro, juro, assim. Porque os textos que a gente escreve, né, a gente se dedica muito. Eu lembro que eu passei 1 mês e 10 dias em Amsterdã, parecia que eu tinha passado 5 anos, porque eu só estudava a biblioteca de segunda a segunda, né? Não fazia mais nada, um frio absurdo. Eu saía
do hotel 7h30 da manhã, estava escuro. Eu saía do IBFD 5 da tarde, 6 da tarde, estava escuro. Você não via dia, né? E aí eu acho que quando você tem um contato muito intenso com o texto, você precisa, às vezes, ficar um pouco longe dele. E uma marca registrada desse texto, e aí desculpa já pular para o fim, e aí eu passo a palavra para vocês, que vocês têm coisas muito mais interessantes para falar e perguntar. Mas eu lembro quando eu cheguei no IBFD, depois de ter ouvido muito dos nossos queridos professores da UERJ, que a minha tese era uma utopia. E eu fui almoçar com o João, que é o, enfim, o vice-head lá do IBFD, que é uma pessoa maravilhosa, um português, né? E, portanto, fala português de Portugal e me recebeu super carinhosamente, como todos lá. Fomos almoçar e quando eu contei para ele que a solução para a digitalização da economia era o consenso, ele olhou para mim e falou: isso não é um sonho, uma utopia? Eu falei: aqui também. E assim, eu fui ler as conclusões, as considerações finais da tese. E eu falo em consenso. E hoje está aí, 131 países consensaram. A gente já tem os trabalhos em curso até outubro para o Pillar 2 e, enfim, a aplicação provavelmente em 2023 e tá aí, a utopia virou realidade, né? Então, sim, eu quase chorei porque eu lembrei só hoje dessas coisas lendo a tese. Mas desculpa, deixa eu passar a palavra para vocês. Não, mas é lindo isso, Felipe, que você fala, porque às vezes a gente precisa pensar fora da caixa e trazer soluções que muitas vezes podem parecer inaplicáveis, mas elas só são inaplicáveis porque ninguém pensou em aplicá-las, né? Sim, Então, se não tiver o primeiro corajoso a fazer isso, a gente não sim. vai sair do lugar comum. Então, parabéns pela coragem. Eu acho que, acima de tudo, isso é importantíssimo no ambiente científico. Repetir aquilo que os outros falam não vai dar em nada, a gente continua na mesma. Eu queria, antes de fazer uma pergunta, agradecer aqui ao Fábio, que está aqui, queridíssimo, né? Fábio Fraga, nosso amigo, e vários outros, João Gaspar, o João também, que acabou de entrar, Tadeu Puertes, que está aqui. Então, olha, um beijo grande em todos vocês, saudade gigantesca, tá? Em breve, se Deus quiser, a gente se Andréia encontra. Dueck, queridíssima, Pois é. queridíssima, tá aqui. Olha que honra. Gabriel Muita gente. Veríssimo. Nossa, muita gente boa. Carol Saad, que trabalha lá com a gente, que é super talentosa, tá indo super bem. A Luna, que trabalha com a gente. Nossa, quando a gente lê o Lili Iglesias, muito legal, Lili. Obrigado por você estar aqui, do Grupo Gereissati. Nossa, muita gente legal aqui, né? Dani Gimbisco. O Daniel Cordeiro do JET sabe muito mais de tributário internacional do que eu. Daniel, cara, nem assiste para não passar vergonha. Flavinha trabalha comigo. Luiz Marques, que é um super querido também, né? Nossa, isso que aparece aqui para mim. O Tadeu Puritz não aparece, ele deve ter me bloqueado. O Fernando, que é um querido. Professor doutor Fernando. Ignore o Marcelinho, que é amigo de infância, só fala besteira. E a Marcele, que é uma querida também, super estudiosa de digitalização e economia. Desculpa. Não, sem problema. É importante, às vezes, a gente dar um oi para esse pessoal que está aqui seguindo a gente, né? E reservando 9 horas da noite para falar com a gente sobre tributação internacional. Bom, mas Uhum. agora eu queria passar, depois que você fez esse seu overview, né? Falando aí da necessidade de consenso, eu queria ouvir um pouco de você. O que você acha da postura do Brasil frente a esses tratados, né? Como é que o Brasil tem se colocado frente aos tratados internacionais em matéria tributária? A gente já sabe que o Superior Tribunal de Justiça ele tem uma visão aí bastante sedimentada, pelo menos há uns 20 anos em sua jurisprudência, inclusive pela primeira seção, no sentido de que o artigo 98 gera uma categoria de lei especial aos tratados tributários, portanto, a priori, eles prevaleceriam em detrimento das normas internas. E aí eu queria ouvir de você o que você acha desse relacionamento. Então, a gente teve essa oportunidade, né, Micaela? A gente teve a oportunidade de discutir isso bem, né, na banca lá do PJT, no caso Volvo, que a gente voltou a falar isso. É um tema super interessante, porque, como a gente debateu naquela ocasião, vamos lá, o que é um tratado? Um tratado nada mais é do que um contrato firmado entre dois países, ou seja, cada país tem o seu regime jurídico interno próprio. Como criar compatibilidade entre dois mundos tão distintos? Através de um contrato, em que os países ali acordam o que vai ser tributado, de que forma vai ser tributado,
quanto vai ser tributado, aonde vai ser tributado. Ou seja, todos os aspectos da hipótese de incidência são ali consolidados, né? Alguns acabam por subvalorizar o tratado, mas, na verdade, ele, e muito bem caminha a jurisprudência nesse sentido, ele, quando devidamente introduzido no ordenamento jurídico interno, né, através da sua aprovação pelo Congresso Nacional, um ato do presidente da República que é aprovado pelo Congresso Nacional, sendo aprovado, ele passa a compor o ordenamento jurídico interno e a jurisprudência sempre caminhou no sentido de estabelecer o critério da especialidade, né, porque tem matéria tributária recepcionado como lei ordinária, não poderia ser diferente, mas por conta do critério da especialidade e também aquele ponto da cronologia, que talvez seja um ponto um pouco mais polêmico, mas ele prevalece. O problema é que a gente tem diversas decisões do CARF que não pensam dessa forma, principalmente quando a gente fala de artigo 7º, né? Então, assim, o STJ, ele de fato não tem entendimento vinculante sobre a matéria, mas ambas as turmas já decidiram, no sentido da prevalência do tratado, mas a Receita Federal e o CARF acaba mantendo, em muitos dos casos, a tributação quando se trata de serviço técnico, né, pelo imposto de renda retido na fonte. Então, assim, numa interpretação do artigo 7º, então, o que nos traz ao seguinte ponto, né? O Brasil, ele observa a pacta sunt servanda, né? Ele cumpre o que ele acorda, e eu acho que eu até tive isso, eu tive a oportunidade maravilhosa com a Andréa Dueck, eu participei a convite dela enquanto delegada da RJ, de uma mesa sensacional, eu, Sérgio, ela, dentre, enfim, outros auditores fiscais competentíssimos, e eu debati exatamente isso, né, a aplicação dos tratados. E naquele ponto me surgiu uma ideia, porque, vejam, quem assessora o presidente da República é o Ministério das Relações Exteriores e também é signatário, obviamente, secretário da Receita Federal. Então, se vocês analisarem, por exemplo, os últimos 3 tratados que passaram a vigorar aqui no Brasil, né, Emirados Árabes, Suíça, etc. Então, assim, vocês vão ver que os signatários são o secretário da Receita Federal e o ministro das Relações Exteriores, Singapura. Assim, e a pergunta é, quando o caso é julgado no âmbito do processo administrativo fiscal, o Ministério das Relações Exteriores é ouvido? Né? Nunca vi acontecer. Né? Ou seja, o secretário da Receita Federal, ele é ouvido? Não, é o auditor fiscal que ele realiza a interpretação e depois a turma do CARF. Mas isso não pode acontecer de forma alguma, porque na exposição, no preâmbulo de qualquer tratado, e aí há uma polêmica se os tratados serviriam hoje, né, nos dias atuais, para gerar um melhor ambiente de negócios, já que eles sempre iniciam dizendo que são tratados para evitar a bitributação, a dupla tributação, e garantir uma maior segurança jurídica. E é óbvio que é para garantir um ambiente de negócio, um melhor ambiente de negócio. É óbvio que é para atribuir previsibilidade. E se você, como país, assina um contrato com outro país, você não pode permitir que um órgão do próprio executivo ele desconsidere aquilo que foi pactuado. É simples assim. Né? Então você tem que ouvir as partes. Você não pode ter o intérprete livremente atuando, porque não foi ele que sentou lá e negociou, não foi ele que foi signatário. E aí a gente se depara com conceitos, né? Previstos aí na doutrina, que são exatamente aqueles conceitos voltados à tentativa de prevalência do direito interno frente aos tratados. Né? Ou seja, e por que isso acontece? Porque você tem órgãos interpretativos que desconsideram que foi pactuado. Então, me parece preocupante, a gente já debateu sobre isso, né, Micaela? Eu acho que a observância ao tratado, é claro, e quando você analisa as teses, e aí fala, não é treaty override, que é assim, você
prevalecer o direito interno frente ao que dispõe o tratado. Você tem teses consubstanciosas do fisco, mas não é para ter tese do fisco, não é para ter tese do contribuinte, é para saber o que as partes contrataram. Por incrível que pareça, é trazer para a norma de direito público uma visão privatista da norma. É curioso isso. Aquela coisa da livre disposição contratual do direito privado, em que as partes se obrigam com direitos e obrigações, pactuam direitos e obrigações, é você criar uma figura híbrida dentro do direito público, da norma eminentemente pública, porque, afinal de contas, o tratado ele traz, na sua essência, essa figura híbrida, no meu ver, tá? Claro, no meu ver. Então, não pode o órgão fiscal de qualquer dos países interpretar livremente aquele tratado com base na legislação interna, se o tratado ele é exatamente uma figura estranha à legislação interna. Porque se estivéssemos falando do direito interno, a gente não estaria falando de uma relação internacional. E aí é que eu acho que é a cereja do bolo. E foi isso que norteou toda a minha tese, se vocês me perguntarem. O que norteou a minha tese, por incrível que pareça, vocês vão falar, não é possível, Felipe, você retroagiu séculos. Sim, foi Immanuel Kant, na obra chamada Paz Perpétua. Essa obra, antes de eu pensar em digitalização da economia, quando eu escrevi, que foi meu primeiro livro, não sei se eu tenho aqui, Imunidade Tributária das Instituições de Educação, deve estar aqui em algum lugar, na biblioteca, eu já citava Immanuel Kant na Paz Perpétua. E aí, o que é a paz perpétua? Nada mais é do que Kant dizendo num trecho de que, obviamente, que o mundo dele era a Europa, né? Não é o mundo como a gente vê hoje. Que o mundo dele, a Europa, se tornaria uma grande federação. E aconteceu, a União Europeia. E o que eu disse com a digitalização da economia, e até antes disso, né, com o comércio eletrônico, com a internet, as barreiras caíram. Não cabe, o Estado ele não consegue por si só mais controlar o que vem e o que vai, o que circula do ponto de vista econômico. Vejam os criptoativos, vejam as compras online o tempo todo de intangíveis. Ou seja, o mundo passou a ser um só. E se você não enxergá-lo como uma economia integrada, como um grande mercado integrado, e aí, parafraseando Immanuel Kant, uma grande federação, e aí eu fui em grandes debates durante o meu doutoramento de UERJ, me perguntaram, mas você está defendendo uma legislação única? Isso é impossível. Não estou defendendo. Eu estou defendendo legislações compatíveis com consensos criados através de instrumentos bilaterais ou multilaterais, como a gente está caminhando agora para o Pillar 2. E assim, longe de mim querer estar certo ou errado. Na academia não tem isso, né? Pelo menos eu não busco estar certo, eu busco agregar de alguma forma. Mas há pouco mais de um... Desculpa. Não queria te interromper. Eu achei que agora... Eu não tô te vendo, é difícil a gente Nada. naqueles momentos. Tati, eu só ia concluir. Eu vou concluir com uma frase. Eu vou concluir com uma frase e te volto. Tá coisa de um mês e meio, eu dividi uma aula com ninguém mais, ninguém menos que o professor Paulo de Barros Carvalho. E eu perguntei para ele o seguinte, professor, morrendo de medo, óbvio, né? Eu perguntei, professor, estamos falando de reforma tributária todos os dias, já há bastante tempo. A minha pergunta para o senhor é a seguinte, o senhor acha que essa reforma tributária que desconsidera completamente o fenômeno da digitalização da economia, ignora completamente os blueprints, Pillars 1 e 2, que estão, enfim, que estão aí, as propostas da OCDE para fins de compatibilização. O senhor não acha que isso deveria estar sendo levado em consideração? A gente deveria ter uma preocupação, seja de trazer via emenda constitucional, seja através da legislação infraconstitucional, instrumentos, normas de compatibilização, e ele parou, pensou e falou, não tenho dúvidas.
Então, assim, é para mostrar que assim, a gente precisa compatibilizar, né? E era isso que eu queria chegar. Desculpa, Tati. Não, imagina. Na verdade, eu já estava aqui cozinhando uma pergunta para te mandar, e aí você engatou já numa outra fase. Então, eu queria só assim pedir licença para dar um passinho atrás, só para fazer uma pergunta. Claro, Você pode ser super breve na sua resposta, para a gente depois entrar nas questões talvez mais dramáticas, envolvendo as problemáticas da localização e as claro. consequências, né, da digital sobre esse nosso Me tema de hoje. emocionei e fui embora, né, Tati? Né? E eu não queria, assim, interromper. Acabei interrompendo no final, mas vamos lá. O meu negócio é o seguinte: com essas discussões, eu acabo me sentindo um pouco desconfortável por não compreender muito bem como que o 98, como que o artigo 98 se insere na discussão, por que ele é relevante. E ele é suscitado nas decisões a respeito. Isso é até uma crítica que o Sérgio faz. E eu super me alinho com essa falta de compreensão de suscitar o 98. Porque me parece que as discussões dos tratados envolvem qualificação dos fatos e interpretação do próprio tratado. E aí, em que medida o 98, que diz respeito ao cotejo da aplicação da norma do tratado com a legislação doméstica, em que medida isso é relevante para a resolução desses casos? Era só. Então, eu queria te provocar a responder por que o 98 é suscitado. E se eu estou correta nessa percepção de que o problema é de qualificação dos fatos e de interpretação do tratado. Eu só não peguei a primeira parte da sua pergunta, que eu comecei a receber ligação, eu acho que eu não botei no modo avião, só perdi o Não, início. tranquilo. Não, É, a sua pergunta é essa, sobre o 98. exatamente. Porque Tá. quando a gente vê essas discussões dos tratados chegando no Poder Judiciário, o Ah, tá. 98 ele desperta como um ponto sensível da questão toda. Quando me parece que ele é um ponto ao lado. É porque as questões envolvendo os tratados, a meu ver, e me alinhando com uma crítica que o Sérgio faz, elas envolvem qualificação dos fatos, né? Visões distintas a respeito de como qualificar os fatos econômicos envolvidos e interpretação do tratado, e não o nível hierárquico dele. Perfeito. Então, o 98, ele só tem um ponto que, ao meu ver, é extremamente polêmico, que é o da revogação da legislação interna. Tirando isso, porque uma coisa é prevalência, outra coisa é revogação. Mas, de fato, se você parte de uma visão no sentido de que a prevalência do tratado ela não está em discussão, e sim a qualificação dos fatos, você adentra numa outra esfera, concordo com você, que é de você analisar aquela relação jurídico-tributária, analisar as materialidades e basicamente assim, alocar na caixinha que você acha que é melhor. Ou seja, o que é lucro, o que é royalty, o que é serviço técnico, o que é serviço. Concordo com você. Qual é o problema? O problema é que quando essa interpretação ou essa qualificação dos fatos ela acontece, ela geralmente se vale de um dispositivo, de uma norma de direito interno, que qualifica ou dá tratamento tributário a questões internas. Então, assim, essa polêmica ela é sem fim, porque os tratados eles visam evitar a dupla tributação jurídica, por exemplo, daquele fato tributável ou daquela materialidade, não econômico. E às vezes você tem reflexos econômicos independentes ali do jurídico. Mas vamos lá, você, por exemplo, tenta qualificar o que é lucro da empresa no exterior, numa prestação, por exemplo, de serviço técnico. Ah, não, isso é lucro. Aí vem o STJ, isso é só para ilustrar, né? Não, desculpa, não é o lucro real, é o lucro operacional. E aí você entra num ciclo vicioso de qualificação com base em legislação interna para, ou seja, de novo, você qualifica uma materialidade objeto do tratado com base numa norma interna.
esse problema eu tenho, assim. E aí você vai me perguntar, então tudo bem, então não há espaço interpretativo no tratado? E eu vou te falar, chame as partes e elas vão se manifestar sobre o que elas contrataram. Não é o auditor fiscal da Receita Federal, ou com absoluto respeito à função do auditor fiscal, mas ele não participou daquelas tratativas. Como caberá a ele, no momento da fiscalização, qualificar esse fato ou não? Uhum. Ou ao CARF, com absoluto respeito à competência do CARF em matéria de direito tributário interno, não tem a menor dúvida, é o órgão que tem que resolver. Mas assim, não pode unilateralmente um órgão do executivo que não participou das tratativas emitir opinião a respeito de uma materialidade que está inserida no tratado. É só isso que eu acho. Por quê, Tati? Porque, como todos os tratados indicam, eles são firmados para quê? Para evitar a dupla tributação, estabelecer um ambiente de segurança jurídica e, com isso, otimizar o ambiente de negócio. Se cada governo, através dos seus corpos de fiscalização, cada um resolve interpretar como bem entender e aplicar, não, hoje eu estou a fim de aplicar o 7º, não o 12. Não, não tem condição. E existe um ponto que eu não consigo entender como não vem à tona nos debates. Tá? A vantagem de você atrair investimento externo ou você proporcionar um bom ambiente para que as empresas brasileiras investam no exterior, porque quando você começa a tributar lucro auferido lá fora e não distribuído, você também afeta a disposição, o interesse da empresa brasileira de investir no exterior. Você não tem que levar só em consideração aquele DARF de RPJ, de imposto de renda retido na fonte, que aquela empresa está recolhendo. Você tem que levar em consideração todos os empregos que estão sendo gerados, toda a tributação incidente sobre a folha de salários. Você tem que levar em consideração os impactos que talvez aquelas empresas tenham no âmbito municipal ou estadual. Uhum. O problema é que é difícil para o mundo entender que o Brasil, por si só, é uma arena de batalha. É uma arena de gladiadores. Assim, é o município brigando com o Estado, todo mundo brigando com a União, uma quebra de confiança legítima absoluta, não é entre contribuinte e fisco, entre fiscos, entre entes federativos. Enquanto não houver uma harmonia interna, como que a gente vai ter uma harmonia externa também? Né? Então, sim, me impressiona que parece que no final do dia o que vale é o DARF pago ali daquele tributo específico e não todo o resto do contexto, né? Eu achei interessante isso, tipo uma prevalência da interpretação autêntica, que até se modificando, sendo um pouco diferente a interpretação dos tratados, da interpretação do sistema jurídico interno, porque pelo menos a posição tradicional é de que a interpretação autêntica ela não deve ser priorizada em detrimento da teleologia da própria norma, mas realmente para o âmbito dos tratados, o que você disse tem todo o sentido do mundo. O tratado ele foi contratado por uma razão, e ele foi contratado em determinados termos, o que induz, sim, a essa conclusão de que a gente deve ter uma perspectiva privatista, como você bem colocou. Achei essa uma observação muito importante aqui ao longo dos debates. Mila, vou passar para você, que eu estou vendo aí que você está fazendo assim. Não, pode Aliás, ser. Não, a única que você está vendo, né, Tati? Eu tô vendo, Para mim, é a não única. tô vendo. Para mim, ela tá limitada ali, coitada, na Felipe, visão eu desses tô desesperadores. frustradíssima. Eu tô frustradíssima, porque eu tô olhando pra Mila e tem a voz do além do Felipe. Mas, Gente, deve ser engraçado isso. Desesperador e engraçado ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Fernanda, eu já vi tua pergunta aqui, já vou fazer para o Felipe, tá? Eu só quero fazer uma ponderação antes.
Felipe, você não sabe como eu fiquei emocionada quando você falou de Immanuel Kant Paz Perpétua. Porque, assim, eu li este livro para minha dissertação de mestrado, quando eu defendi uma ideia de cidadania universal, porque Kant tinha meio essa visão, né, com relação aos direitos que perpassam em todo mundo, dentro de um cara que nunca saiu do lugar onde ele viveu. Eu acho Kant assim, sensacional, realmente. Então, e eu acho que isso está muito vinculado a essa ideia que a gente está discutindo aqui. Ou seja, a necessidade de que a gente tenha relações, obviamente, a gente vai ter uma legislação única. Nos direitos humanos ainda se diz, é possível ter uma legislação única. Mais ou menos, né? Porque quando eu fui estudar essa matéria, eu vi que tem a concepção ocidental dos direitos humanos e tem a concepção oriental dos direitos humanos. Então, e aí, o que é direito oriental para um muçulmano tem uma visão bastante diferente do que seria o direito humano para nós aqui no mundo ocidental. Então, eu acho que realmente é difícil a gente conseguir essa universalidade, mas é importante a gente se pautar em pontos essenciais. Da mesma forma que a gente entende, de um modo, entre aspas, global, de que a vida é um valor que a gente protege, os negócios são elementos importantes em todos os estados, né? Atrair investimentos, fazer investimentos fora do país, e sem dúvida, esse contexto que a gente está vivendo de uma digitalização da economia, ele traz uma dificuldade de você poder atingir a capacidade contributiva de pessoas em razão dos critérios que tradicionalmente os estados têm para fixação de competência tributária e tributação. Então, a gente começa a ser cada vez mais instigado a pensar fora da caixa e a pensar nesses elementos que, de certa forma, transitam entre a maioria de todos nós, vamos levar esse termo assim, melhor do que dizer unanimidade, e é um desafio que a gente constantemente tenta buscar dentro da tributação. A gente vê algumas iniciativas, tipo a OCDE discutindo, né? Porque a gente tem grandes empresas que movimentam milhões de dólares, como Amazon, como Facebook, Instagram, né? E muitas vezes elas não são tributadas onde elas, de certa forma, estariam gerando atividades e gerando benefícios para as pessoas daquele determinado país. Isso fala aí até numa tributação única para fins de atingir a renda, entre aspas, dessas empresas, já que elas têm um estabelecimento nos Estados Unidos, mas elas atuam na Europa. E aí eu queria ouvir um pouco mais de você sobre como é que está esse movimento, né? Como é que está esse movimento no mundo e como é que está o Brasil inserido nesse movimento com relação à tributação digital. Você já deu uma pitadinha aí falando da questão da reforma, né, e do Paulo, que chancelou o teu comentário. Eu queria que você desdobrasse um pouquinho mais disso. Claro. O que está por trás da digitalização da economia? Acho que a gente poderia indicar dois fenômenos. O primeiro fenômeno é um fenômeno que já existia antes, mas que se acentuou drasticamente, que é dos chamados planejamentos tributários agressivos, né? Ou seja, estruturas, e a gente pode ilustrar bem como você deu o exemplo da Amazon, a gente tem Google, e a gente poderia falar do caso Apple, que foi julgado recentemente pela General Court, lá da Europa, e foi super interessante. Eu sempre, esse final de semana, mês sábado, dei aula de planejamento tributário aqui na PUC do Rio de Janeiro e falei disso, né, que dá para a gente criar, impressionante a proximidade interpretativo do que aconteceu com a Apple, do que acontece aqui no Brasil em termos de planejamento tributário. Porque o que a Apple fez? Nada de ilícito, nada de irregular, nada de omissão, nada de adulteração. Ela simplesmente se estruturou, ela criou uma empresa em paraíso fiscal, essa empresa em paraíso fiscal cedeu direitos de comercialização sobre intangíveis, etc., para uma subsidiária na Irlanda. A legislação irlandesa entende que quando você tem sócios, capital, ou seja, direção externa, né, de estrangeiros, de não irlandeses, essa empresa ela não é considerada contribuinte na Irlanda, cria-se uma segunda subsidiária. Essa subsidiária ela pega todo o lucro das vendas da África, da Ásia e da própria Europa, né? Ela recebe esses lucros e, como ela paga royalties altíssimos para a primeira subsidiária, que não é contribuinte irlandesa, ela tem pouco lucro a ser tributado no final da linha. A subsidiária que não paga tributo na Irlanda recebe todo aquele caminhão de royalties e não tem para quem pagar tributo. Quando você se depara com isso, primeiro que assim, a gente vem passando por uma transformação muito grande.
capitaneada pelos Estados Unidos, que querem tributar os lucros das suas empresas, lucros esses que estão no exterior. Os próprios Estados Unidos não tributavam o reinvestimento permanente no exterior, passaram a tributar com a reforma Trump, né? O Jobs Act and Tax Cut, começou a tributar e os Estados Unidos começaram a falar: quem vai tributar os lucros das minhas empresas sou eu. Ao mesmo tempo, a Europa, né, os países desenvolvidos europeus, falando assim: tuas empresas estão vindo aqui e eu não tributo o lucro delas porque elas têm estruturas agressivas. Quando a União Europeia autuou a Apple, ela autuou sob uma suposta alegação de vantagem seletiva que a Apple teria um benefício fiscal direcionado. Vamos falar assim, vamos abrasileirar, um benefício fiscal direcionado. Só que ela não tinha. Aquilo ali valia para todo mundo na legislação. Só que, e aí eu até passo em sala de aula os videozinhos curtos, 3, 5 minutos, enfim, dos representantes falando da União Europeia, falando: olha, essas empresas têm que ter responsabilidade social. Essas empresas não podem não ser tributadas. Elas acabam com a concorrência, elas acabam com os pequenos, elas exploram o mercado. Aquela coisa do dever, que o CARF usa muito nas emendas agora, o próprio Supremo, quando julgou transferência de juro bancário para o fiscal, botou também dever fundamental de pagar tributos. Aquela ideia da capacidade contributiva coletiva, se um paga menos, os outros pagam mais, que é uma questão mais ideológica, não é técnica. E aí, quando a General Court foi julgar, falou: não tinha vantagem seletiva, estou anulando o lançamento. O que aqui no CARF você acaba prevalecendo com teorias como propósito negocial, de simulação, etc., e aí a autuação é mantida, não por uma questão técnica, mas por uma interpretação econômica que deveria pagar mais tributo, a General Court anulou a autuação. E aí, o que isso escancara? Hoje a gente chega num acordo para tributar os lucros, e aí a tese fala isso, gente, não é querer me gabar, mas assim, eu escrevi essa tese antes disso tudo, diga-se de passagem, que é enxergar as multinacionais como um grupo, não como cada empresa controlada, subsidiária. Você enxerga como grupo econômico. Você tributa o lucro do grupo. E você considera, isso eu não escrevi, mas isso é o que foi decidido, que ela tem que ser tributada em patamares mínimos, que é o Pillar 2, é o Globo. Sim. Então, como é que você resolve o problema da interpretação dos atos jurídicos, das estruturas tributárias agressivas? Chegando num consenso entre os países de que, olha, se ele for tributado a menos de 15%, no negócio inteiro dele, você, que é país de residência, você pode tributar a diferença. Então, ele nunca vai ser tributado em patamar menor do que 15%. Resolve o problema? Resolve o problema. Então, você, de um lado, tem essa preocupação com o planejamento tributário tido como agressivo, né? E a segunda preocupação é que, se você não chega num consenso, você passa a ter o outro lado da moeda, que são todos os países tributando a mesma materialidade ao mesmo tempo. É a guerra do ISS, todos os municípios tributam a mesma receita, né? Um porque você reside aqui, o outro porque você prestou serviço lá, o outro porque você passou por aqui na estrada para chegar até lá, todo mundo tributa, né? Então, assim, é a mesma coisa, você começa a ter problemas de medidas unilaterais, cada um tributando de uma forma. Então, assim, você tem essa questão muito forte também de se evitar as medidas unilaterais, de garantir transparência, e a gente não pode esquecer, até na linha daquela questão que a gente falou dos tratados, o artigo 14, que é elaborar métodos de solução de conflito, né? O artigo 14 do projeto BEPS. É nesse sentido. Olha, André está até falando aqui alguma coisa. André falou: a gente tem que parar, gente, para ler na hora, porque André é uma das maiores autoridades em tributação desse país. Tratados são para evitar a bitributação e evitar a evasão fiscal. Perfeito.
Portanto, independentemente de estar certo ou errado, é dever do fisco avaliar as situações de flagrante. Concordo plenamente, Andréia, assim, quando eu falo que eu acho que não cabe o auditor fiscal sozinho interpretar, é porque eu acho que, em havendo dúvida, ele deveria submeter aos órgãos que negociaram o tratado. Não que o fisco não possa avaliar, porque também, se ele não puder avaliar, uma empresa que está descumprindo o tratado da forma como ele foi negociado, ela vai fazer isso, ela vai ser evadida a tributação. Então, eu concordo plenamente com você. Eu só acho que a gente deveria, à luz do projeto BEPS, que é um ponto que muita gente esquece, talvez, que é do desenvolvimento de métodos de solução de conflitos, né? Assim, por que que tem que ser, por que que não tem um método mais eficiente, como, por exemplo, envolvendo ambas as partes que negociaram o tratado? Uhum. De fato. Não sei se eu fui claro nesses dois pontos, pessoal. O planejamento tributário é agressivo e, do outro lado, evitar as medidas unilaterais por parte dos países. Não, certeza. sim, você foi super. Pode falar, Tati. É que, olha, desculpa, novamente, é difícil pegar a deixa quando eu não vejo o Felipe, mas vamos lá. A questão do consenso, que você até falou, você produziu a sua tese antes da gente começar a ver algo sendo materializado, sendo externalizado, né, de maneira oficial a respeito. E na época você também já falou que a sua ousadia foi criticada pelo tom utópico, de certa maneira. E aí eu queria retomar essa ideia e talvez assim costurar a sua última fala com atualidades, para depois a gente terminar com reforma, perguntando pedindo para você opinar quais foram as circunstâncias, quais foram os fatores que levaram a essa realidade atual de um consenso que já está sendo costurado, qual é o prognóstico que você faz para os próximos passos dessa discussão e desses negócios que estão acontecendo entre nações, já que a sua futurologia está dando sopa, né? Ela está dando frutos. Verdade, Tati. Nessa aí, realmente, eu confesso que minha futurologia deu certo. Mas, mesmo que Joga utópica, cartas né? para mim da próxima. Não, aí você que domina, você que tem que jogar para mim, Tati. Mas vamos lá. O que eu acho, assim, eu vou fugir um pouco do problema Estados Unidos e Europa, que até agora eu falei Estados Unidos e Europa. A própria OCDE, ela defendeu uma tributação que levasse em consideração o mercado consumidor, especialmente nessas novas materialidades trazidas pela digitalização da economia, ou seja, aquelas operações dependentes de intangíveis e etc. E nesse ponto, os países em desenvolvimento, expressão que eu não gosto muito, mas é usualmente utilizada pela doutrina, veio defendendo aí o Pillar One, né? A alocação de parte da competência ou de parte do lucro, nem que seja aquele lucro não rotineiro, chamado de lucro residual, ou seja, um percentual eleito pela OCDE acima do lucro usual de uma empresa daquele setor para ser alocado às jurisdições fonte, né? Ou seja, para o mercado consumidor. Qual é minha grande preocupação agora? E aí eu vou trazer um pouquinho a culpa para a gente, né, para os acadêmicos de direito. A nossa produção acadêmica com relação a dados, a análise de dados, né, ela está extremamente deficitária. Então, hoje, não está claro, assim, a gente vê os números da OCDE, né? A gente vê os relatórios do Inclusive Framework, mas a gente não sabe exatamente, pelo menos eu não sei, se alguém souber me manda, qual é o impacto para o Brasil, tanto no Pillar 1 quanto no Pillar 2. Sim, eu não sei dizer até hoje, assim, eu não vi esses dados, eu não vi um estudo que diga
qual é o impacto esperado. Recentemente, uma instituição europeia, eu acho, divulgou algum estudo nesse sentido sobre o Brasil, mas eu nunca vi um estudo ou, enfim, um órgão público ou privado que tenha divulgado exatamente qual é o impacto esperado para o Brasil. Então, quem é contra esse alinhamento geralmente defende que o Brasil ele já tributa tudo na fonte, ele tem, eu diria assim, a sua fortaleza bem fortificada, tributa tudo que sai daqui e que a gente está bem obrigado. E aí eu já fui indagado em debates, em eventos, etc. Assim, mas aí você defendeu o alinhamento do Brasil em prol de um ambiente de negócios, uma melhor integração internacional. Talvez você não talvez você não esteja defendendo uma posição que seja pior para o Brasil em termos arrecadatórios. Eu falo, não sei. Eu não sei. Eu não sei qual é o impacto. E esse ponto eu sinto muita falta. Eu acho que talvez, eu não sei se é exigido do Brasil maior transparência, ou eu não sei se é exigido da academia mais estudo. Mas acho que a gente precisa saber exatamente do que a gente está falando. O Pillar 2, eu acho que não tem muita discussão. É bom para todo mundo. Agora, o Pillar 1, que eu acho que é aí que o Brasil também poderia atrair uma receita que hoje ele não tem, que é tributar um lucro que ele, em tese, não tributa, né? Isso a gente precisava ver com dados concretos. Isso eu sinto falta. Então, na atualidade, acho que a gente está caminhando para uma declaração de paz entre Europa e Estados Unidos, parcial, com relação ao Pillar 2. Então, assim, quando você tributa em bases mínimas, você combate o planejamento tributário agressivo, você combate a evasão fiscal. A ideia do Biden, que capitaneou tudo isso, né? O Trump tinha pedido a suspensão dos trabalhos por conta da pandemia, o Biden já entrou com força total, fez o acordo no G7, trouxe os países do Inclusive Framework, inicialmente 130, parece que mais um aderiu. Agora o G20 se manifestou favoravelmente também, apoiando. Então, qual é a ideia do Biden? A ideia do Biden é trazer as empresas de volta para casa. Assim, a expressão, salvo engano, ele utilizou, né? Você, a empresa americana que está empregando fora dos Estados Unidos, que está retendo lucro fora dos Estados Unidos para não te tributar, volta para casa, porque o teu planejamento tributário agressivo acabou. Você não vai ser tributado menos do que eu já te tributo, porque minha alíquota, o Biden, assim, a ideia dele é subir a alíquota, mas ele quer dar crédito. Se você reativar unidades produtivas, se você contratar em solo norte-americano. Então, que é algo que, assim, já puxando para o outro assunto, mas sem querer já invadi-lo, Tati, com certeza, você já falou que a gente vai finalizar com reforma tributária, é o que falta, não adianta aumentar a alíquota com a contrapartida. Não sei se eu atendi a dúvida, mas acho que é isso. Não, certamente. Mila, você quer suscitar aí reforma ou engata aqui? Não, na verdade, eu acho que a gente nessa discussão com relação à falta de dados, né? Isso é uma coisa que eu vejo, inclusive, com relação à própria reforma tributária, já pegando respondendo aí a indagação de Tati. A gente vê que muitas coisas são ditas, né? Mas não existem números. E, na verdade, números também é algo que eu sempre discuti muito, gente. É que um momento de, vamos dizer, confessionário. Meu pai é engenheiro, né? Eu advogada. Então, você vê que existe a diferença de áreas. Então, normalmente, meu pai diz, não, cara, mas na tua área todo mundo fala B, C, D, o negócio não tem número. Mas na matemática também é assim, gente, porque venhamos e convenhamos. Eu digo que 2 e 2 são 4, porque eu estou levando em consideração a função modular dele. Se a gente pensar em menos 2 vai ser menos 4, se eu tiver 2 com menos 2 vai ser 0. Então, assim, também não é tão claro assim a ciência matemática. Micaela, os números... você está acabando com a minha cabeça. Eu estava Não é? contando, aí você começou. Não, mas, gente, eu tenho altos debates com ele sobre esse assunto, porque eu digo que a matemática é filosofia. Da mesma forma que a filosofia, com a única diferença é que ela usa números para filosofar. Então, o que eu quero dizer, às vezes os números são aquilo que a gente quer que eles sejam, porque a gente direciona o discurso com base nisso, depende do foco, da onde que a gente
obteve aquela informação. E eu acho que aqui no Brasil a gente realmente, você tocou num ponto que para mim é nodal, a gente não tem muita certeza das informações nem de como os números foram extraídos para que a gente possa fazer uma avaliação minimamente mais séria. E a reforma tributária me traz muito isso, por exemplo, na própria questão da renda e na própria questão do ponto que é a nossa discussão aqui, que envolve a tributação digital, que ninguém está falando de nada de tributação digital, todo mundo está preocupado com o IPS, né? Com aquela unificação, uma espécie de imposto sobre valor agregado e talvez achando que isso possa resolver o problema da tributação digital. Então, minha pergunta para você é, o que você acha disso? Você acha que esse debate está sendo conduzido da melhor forma? Quais seriam os pontos que você acha que estariam de fora dessa discussão, que seriam importantes estarem dentro dela? Então, eu tive a oportunidade de debater com o Rodrigo Maia no final do ano passado, enquanto ele ainda era presidente da Câmara dos Deputados. Não sei se vocês chegaram a assistir lá pelo IBMEC. E debatendo com ele, eu fiz essa pergunta. Eu fiz, presidente da Câmara na época, presidente, há alguma discussão envolvendo ou abordando, ou introduzindo a questão do projeto BEPS, dos Pillars 1 e 2, da discussão internacional, porque internacionalmente a gente também está discutindo uma reforma tributária, né? E ele disse, não, nunca vi, nunca ouvi, não estou sabendo. Então, assim, a gente tem um problema muito sério aqui no nosso ordenamento jurídico, eu acho que ainda é a gente viver com essa dicotomia serviço e mercadoria, que isso já acabou há muito tempo, só nos traz problema. E, de fato, você acabar, pelo menos com esse conflito, a gente já ganha muito em âmbito interno. Mas, de novo, a gente não está nem um pouco preocupado com a compatibilização do nosso ordenamento jurídico interno com eventuais medidas que sejam tomadas em âmbito internacional. Aí se pergunta, claro, mas como é que você vai adivinhar o que vai ser decidido em âmbito internacional? De fato, mas a preocupação tem que ter, né? Ou seja, a reflexão, analisar a Constituição, leis complementares, essa própria ideia da solução de conflitos quando houver tratado, ou seja, pegando o gancho do André, que falou super bem, o fiscal acredita que haja ali uma hipótese de tributação em ambiente interno, porque tem, bom, vou suscitar então, ao invés de eu autuar a impugnação, eu vou suscitar uma câmara de análise que contempla o representante de ambos os países, etc. Ou seja, a gente estabelecer mecanismos de resolução de conflitos, continuar aprimorando os mecanismos de transparência absoluta e de compatibilização de tratados, ao invés de a gente continuar vivendo só com 98, eu acho que seria muito interessante. Então, essa preocupação eu tenho com relação à reforma tributária. Não está em pauta o que está acontecendo lá fora. E, de novo, assim, é uma incoerência. Se a gente está falando que o mundo está cada vez mais interligado, quer dizer, que a economia pode ser chamada de uma economia mundial, intangibilização dessa economia, as fronteiras cada vez mais ineficientes para controlar o que entra e o que sai, se você não está alinhado, você vai ter um problema. Então, a gente vai ter um esforço gigante para depois ter aí, começar a suscitar inconstitucionalidade de disposição de instrumento multilateral, incompatibilidade com o sistema interno, interpretações. Então, eu acho isso perigoso, eu acho isso complexo. Eu acho que é isso que vocês queriam saber, né? Acho que vocês não querem saber a minha opinião sobre reforma tributária, o que está acontecendo agora, que não é o tema da nossa live, né? Até porque eu não tenho coisa boa para dizer, então eu acho que... assim, porque num evento que eu participei recentemente sobre digitalização da economia, me fizeram algumas perguntas, assim, como, por exemplo, o Brasil está preparado para a digitalização da economia? A gente já refletiu sobre as transformações necessárias? Pô, a gente acabou de decidir software, gente. A gente acabou de decidir software. Está preparado para o quê? Assim, vamos tributar mais a renda dos mais ricos, porque é a solução. Aí eu peguei o balanço do IBGE publicado, o último publicado. Assim, se a gente pegar, são 82% da população brasileira tem renda familiar inferior a R$ 3.390.
1% da população brasileira tem renda até 33.900. Assim, eu adoraria resolver o problema, né, do grande gap orçamentário que a gente tem com tributação sobre a renda. Adoraria. Mas não é a solução. A solução é desenvolvimento econômico, aumentar a renda das pessoas. Depois você busca a solução através da consumo. É regressivo, mais ou menos. Desenvolve economicamente, aumenta a renda e vamos aumentando gradativamente a renda. A renda não resolve agora. Você vai criar um desestímulo ao investimento. É isso. E os super ricos? Ah, não, os super ricos vão gerar não sei quantos bilhões de casa. O super rico está fora do país assim que entrar em vigor esse negócio. O super rico. Me lembro Gerard Depardieu, lembra quando a França aumentou a tributação sobre a renda? Eu lembro, teve aquela polêmica do Ibrahimovic, que tinha acabado de ser contratado para a PSG, ganhar mais de 1 milhão de euros. E foi o Sarkozy, né, que foi à imprensa dizer que era um absurdo alguém pagar mais de 1 milhão de euros para um jogador de futebol, que ele ia tributar 100%. O que o Gerard Depardieu fez? Não sou mais francês, tchau. Assim, assim, gente, sendo ultra realista, eu não sou contra. Vejam, coitada, a Tati vai me matar, que eu sei que a Tati é super apegada a esse tipo de questão. Mas assim, eu estou sendo pragmático. Que Só renda para é dialogar. essa? Vou dialogar com Só você só com uma observação sua. Não, eu estou E aproveitando que os você não está me estudos? vendo. Tem que avaliar o impacto. Assim, realmente, Felipe está certo. Eu tenho apego com a questão da reforma do imposto de renda. Eu acho que, para mim, ali é um ponto sensível. Não acho que a gente deva fazer nada dramático de uma vez, mas tem espaço para um ajuste sem uma perda tão significativa no que diz respeito a desenvolvimento. Até mesmo porque, mas por enquanto a gente está assim, numa discussão meramente teórica, aquela coisa da disputa de ideias sem dados, né? Eu admito que a gente está fazendo isso, porque a gente não tem dados, né? Mas a gente pode levar em conta também que para melhorar o ambiente de negócios no Brasil, a tributação, a legislação tributária é um aspecto relevante, mas ela é um aspecto. E aí tem outros aspectos que acabam confluindo para esse ambiente de negócios estar mais saudável ou mais caótico. Por exemplo, jurisprudência, a produção de precedentes e a racionalidade dos precedentes é um aspecto também relevante. Eu já ouvi o Felipe falando que o Poder Judiciário é um dos protagonistas na questão da insegurança jurídica, coisa que eu concordo pra caramba. Enfim, e tem outros aspectos, aspectos regulatórios, que também são muito significativos. E aí a gente volta para aquela mesma observação que o Felipe falou, que a gente precisa de dados. Mas, mesmo sem dados aqui na minha mão, eu tenho dificuldade de achar que a legislação de imposto de renda da pessoa física não tem espacinho, assim, para um pequeno ajuste sem ter um impacto muito significativo no que diz respeito a expulsar capital importante. Tem espaço. Somos duas, principalmente com relação à questão da isenção, da dedução e da progressividade entre agora pela proposta, né, vai ser R$ 2.300, R$ 2.500 e R$ 5.300. Você acabou de dar um dado que é claro, ou seja, 87% da população não chega a R$ 3.000. Significa que eu, dando uma isenção de R$ 2.300 ou de R$ 1.903, eu estou tributando o mínimo existencial. Cara, isso é surreal, me deixa doente. Desculpa falar isso para vocês, gente, mas assim, é um grau de... Me irrita, porque eu vejo aí 1 minuto só de novo confessionário, já estou me confessando para todo mundo. Né? Mas, gente, é o seguinte, cara,
ninguém discute essa questão porque as pessoas que são impactadas por essa questão não sabem nem o que é cidadania fiscal. A verdade é essa. Perfeito. Entendeu? Ninguém vai votar em pessoas que fiquem discutindo esse assunto porque a pessoa está tão miserável lá, coitada, tentando ganhar 3 mil reais e sobreviver na vida, que ela não está pensando nisso. Então as pessoas estão querendo discutir dividendos, as pessoas estão querendo discutir outras coisas que realmente impactam grupos maiores, que vão ter relevância e vão fazer força, né, com relação à negociação. Agora, essas pessoas não têm voz, a verdade é essa, são 87% da população. Surreal, né? Mas olha, Felipe, assim, eu acho que você trouxe pontos importantes da reforma tributária numa visão geral de como é que está o Brasil frente à situação internacional, sem perceber, né, que essa discussão que a gente, de certa forma, está travando interna para fins do IVA, seja ele o nome que for, seja ele da forma que for, poderia pegar carona nesse contexto também da digitalização da economia. E mais, eu acho que você trouxe aí um ponto importante, que é justamente esse da gente buscar soluções alternativas para os conflitos que vão surgir, né? E busca de meios para essas soluções alternativas, inclusive levando em consideração essas divergências que naturalmente vão surgir, já surgem hoje e vão surgir cada vez mais nesse contexto de internacionalização entre interpretação de tratado e interpretação de legislação. Né? Acho que é um dever de casa para todos nós, né? Pensarmos mais sobre esse assunto e levarmos essa mensagem mais adiante. Eu queria saber, Tati, se você tem algum ponto para colocar em relação a isso, que a gente já está partindo aí para o final de nossa live. Uma pergunta. Felipe, com relação à implementação desses métodos para procedimentalizar uma espécie de interpretação autêntica, levando a discussão da administração fiscal interna para os contratantes, se isso tenha uma passabilidade melhor do ponto de vista dos aspectos políticos envolvidos nas discussões. Porque quando a gente fala de reforma tributária, um dos grandes problemas para o negócio não sair não é porque ela é ruim ou porque tem aspectos técnicos que você realmente tem dificuldade de chegar a uma conclusão a respeito de ser ela favorável ou não, eficaz ou não, mas simplesmente porque cada ente dentro da nossa federação tem um interesse, cada um fica protegendo seu pão, numa perspectiva super binária, assim, uma visão de um caminho só, e aí essa disputa política fica obstando as coisas de andarem. Só que com relação à aplicação de soluções alternativas, me parece, pelo menos a prioristicamente, que isso seria uma discussão muito mais passável do ponto de vista dos embates políticos. Aí eu queria saber o que você acha a respeito. Tati, eu venho defendendo 3 novos procedimentos. Tá? Uhum. O primeiro procedimento é esse que a gente já falou, que é um procedimento próprio para conflitos envolvendo tratado. E assim, só um preâmbulo de uma frase. O nosso sistema de litígio já era. Ele não é bom para ninguém. Nossa, minha cachorrinha linda está aqui animadíssima, querendo participar do debate. E concordando com você. E concordando, não sei, ela estava meio brava. É um sistema falido, não é bom para o contribuinte e não é bom para o fisco. Ficar com o caso 10 anos até ser julgado no CARF ou no judiciário, não é bom para ninguém, ao meu ver. Então, com relação aos tratados. O segundo procedimento que eu venho sugerindo, e que não vou dizer, eu me apeguei muito a uma frase, que o ótimo é inimigo do bom. Até escrevi um artigo que saiu lá na coluna da BDF falando sobre isso. Eu estou com coisa na cabeça. Eu não acho que seja ótimo, mas eu acho que é muito bom. Que é aproveitar que já existe CONFAS e tornar o CONFAS instância única de resolução de litígios federativos em matéria tributária. Não restringi-los aos estados, mas qualquer conflito de competência entre município e estado, até que a gente resolva isso legislativamente, que eu acho que vai ser impossível. E aí eu acho que não tem espaço político para isso, nem com o IBS, nem com nenhuma... Acho que não há ambiente para isso. Tomara que eu esteja errado nesse ponto. Nesse ponto eu não quero estar certo. Mas eu acho que o CONFAS seria uma excelente instância única de resolução de conflitos federativos. E como isso aconteceria? Um contribuinte
cobrado por dois ou mais entes sobre uma mesma materialidade, ao invés de ele buscar uma consignatória, uma anulatória de débito, declaratória, ficar 20 anos litigando, sofrendo cobrança de tudo quanto é lado, pactando balanço, tendo que ser onerado com garantia. Não. Ele suscita o procedimento, inicia o procedimento no CONFAS, e o CONFAS, em instância única, analisa aquele conflito de competência e decide quem é o órgão competente, com representantes dos municípios, dos estados, da federação como um todo, sem judiciário, sem conselhos de contribuinte, cada um vai decidir a favor do seu fisco. Então, esse é o segundo procedimento que eu venho defendendo. E o terceiro é a arbitragem tributária, exemplo do que vem acontecendo em Portugal, que vem solucionando em até 3 meses todos os casos que parece que não, mas são os casos que mais avolumam o judiciário. São os casos de tributos incidentes sobre patrimônio, IPVA, IPTU, o imposto de renda da pessoa física, o CARF como órgão extremamente técnico, ao meu ver, não tem que ficar ali analisando glosa de despesa médica, sabe? Assim, ganho de capital com a venda do imóvel da família. Assim, sinceramente, isso vai para uma arbitragem, uma Câmara Arbitral decide em 3 meses, como em Portugal, qual é a única possibilidade de recurso? Única possibilidade de recurso. Se a decisão arbitral violar entendimento vinculante manifestado pelo Tribunal Constitucional Português. Aqui, idem, tem repetitivo, tem repercussão geral, a decisão arbitral violou aquilo, então você tem recurso. Não violou, sendo boa ou sendo ruim a decisão, vai ser proferida por um órgão técnico com velocidade e que vai dar conta desse litígio. Então, eu acho que se a gente unir esses 3 procedimentos, talvez a gente tire um pouco dos ombros dos contribuintes o peso do litígio e a gente garanta mecanismos mais eficientes. Assim, são ideias para debate que eu venho trazendo, principalmente em sala de aula, lá com os meus alunos têm paciência para me ouvir, mas eu venho trazendo essas ideias, né? Tati, acho que é isso que você perguntou, né? Não, e você respondeu até mais, porque você não tinha suscitado todos esses 2 outros procedimentos e realmente, assim... você já escreveu sobre isso? Ou vai escrever? Ô, Tati, eu comecei a escrever um curso de processo tributário, que, assim... E aí eu começo a atualizar o meu livro de economia digital, que eu fico mais instigado. Aí eu pego o meu de imunidade. Eu tô com um problema de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe? Então eu não E quero aí te onerar mais. Eu ia falar, não, aí tem as sobre isso, coletâneas faz que a gente se artigo, mas não vou falar nada, compromete, não. que separa tudo, escreve para a coletânea porque tem prazo. Mas assim, vamos escrever juntos, então? Pronto, nós 3 lançamos a ideia. Já que eu lancei Legal. aqui, né? Pô, Nem que partiu. vocês Eu já ia critiquem. dizer que você sai da live intimado a escrever sobre esse tema, porque cara, essas 3 Pronto. ideias que você deu, eu adorei. Eu acho que a arbitragem tributária ela é importante. Eu acho que essa ideia do Confaz eu achei sensacional. Achei muito, realmente interessante de ser aplicado. Então, acho que você tem que escrever, meu filho. As pessoas boas têm que escrever, botar no papel para ver se chega lá, o pessoal se ilumina e a coisa muda. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, olha, adorei. Verdade. Gente, obrigada. Eu que adorei. Obrigada pela presença, tá, Felipe? Obrigada pelas ponderações. Eu acho que, além de informação, você colocou a gente para refletir, né? E isso é muito importante. A gente tem que estar pensando sempre nas coisas, em formas de melhorar o nosso sistema. E, sem dúvida, eu acho que, para mim, sai aí um aprendizado muito grande dessa live. Obrigada pela tua generosidade, pela sua disponibilidade, pela sua humildade em transparecer tanto conhecimento de uma forma simples, né? Como se fosse fácil, assim, esse menina danado. Sou sua fã. E só queria te agradecer por isso, por estar aqui com a gente. Olha, de coração, eu que sou... desculpa, Tati, por favor, que você não está me vendo. Não, eu vou te cortar mais, já te cortei tantas vezes. Continue, voz do além, continue. Voz do além, voz da esperança. Eu queria agradecer, eu sou super fã de vocês duas, assim, de coração, vocês sabem disso. A Tati, desde sempre, foi brilhante, trabalhou lá com a gente, e depois disso virou amiga, querida,
Temos várias cenas engraçadas, tem umas que eu fico rindo só de lembrar, a gente andando pelas ruas de Londres e a Tati falando coisas que eu nunca vou esquecer de tão engraçadas. Assim, para mim, assim, coisas que, enfim, deixa pra lá. A Micaela, eu falei para ela hoje, Tati, eu assisti a live de vocês, eu assisti várias, né? Do Gustavo foi sensacional, aliás, o Gustavo mandou um beijão para vocês, ele tá dando aula agora. A do Sérgio foi sensacional, e várias outras, né, que eu assisti aqui. Nossos professores queridos da UERJ, entre outros, vocês trazem um mercado inteiro, que é muito legal, né? Porque vocês dão a oportunidade de todo mundo ouvir, todas as mentes pensantes que estão por aí, estudando, se dedicando, mas eu fico impressionado como vocês, vou estender a Tati, vocês debatem em alto nível qualquer tema. Assim, chega uma live, aí PTU, vocês dão aula, e chega a economia digital, dão aula, e aí vamos falar de CID remessa, dão aula, tudo vocês dão aula. E é um prazer estar aqui, porque vocês, de fato, instigam também, fazem perguntas muito legais. Eu aprendo muito assistindo as lives. Vocês... Isso não tem preço. Então, enfim, além de todo o meu carinho pessoal, minha admiração profissional e acadêmica também, por vocês. Mandei um beijo, Tati, você não viu. Mas eu ouvi, assim, o estalado. Eu ouvi um estalado, assim. Obrigada, Felipe, pela sua contribuição. Obrigada por esse aulão, assim. Eu fico até emocionada ouvindo você falar. Fico nem sei o que dizer. Depois de tanto elogio aqui ao perfil, acho que eu só consigo dizer que a gente dá a gente dá o nosso máximo aqui, mas fazendo uma coisa que a gente gosta. E se a gente busca vocês para participarem das lives e suscitarem esses temas tão variados e com certa profundidade que talvez fosse questionável na rede social, mas a gente enfrenta esse paradigma, a gente tenta desafiar esse paradigma da superficialidade na rede social, é porque a gente acha que vale a pena, a gente está apostando nessa via aqui do Instagram para alcançar um público maior, porque o debate bem feito, o debate prolífero, o debate rico é aquele debate que acaba alcançando mais gente e isso acaba fazendo com que a gente estude também os assuntos. Eu, por exemplo, não necessariamente venho para uma live assim, livre, leve e solta. Às vezes eu dou uma estudada, principalmente quando o tema foi escolhido com base em algo que a pessoa já escreveu. Eu tento ler, normalmente leio isso, o artigo ou o livro. No seu caso, eu li a sua tese, você sabe. Então, eu fico muito feliz de ouvir os elogios que você tem ao canal e fico extremamente honrada de você acompanhar. Com certeza. Muito obrigada por isso, pelo prestígio. Muito obrigada pela contribuição. Espero que em outras oportunidades a gente possa fazer novas lives com outros assuntos e outros eventos. Quem sabe algum dia com presencialidade. Opa! Se Deus com quiser, certeza. né? Tomara, né? Tomara, Tati. Com Sabia, Micaela, a certeza, Tati foi esse revisora será da um minha plano. tese. Você sabia que disso? máximo! Vou saber. A Tati foi uma das poucas pessoas que leu a minha tese antes dela ser entregue, né, e depositada. Né, Tati? Me Inclusive ajudou o Paz pra caramba. Perpétua, que você leu para sua dissertação, Mila, eu li porque o Felipe mandou eu ler. Lê isso aqui primeiro. Aí eu li o Paz Perpétua. Antes eu nunca tinha lido. É um livro conhecido, né? Mas eu nunca tinha lido e realmente... Felipe, obrigada pela oportunidade de ler, porque realmente é uma leitura muito boa, muito inspiradora, né? E ela te coloca ali naquele feeling do utópico. E depois a leitura da sua tese, você sabe que eu curti pra caramba. Posso fazer uma pergunta para vocês? Eu achei Claro. que o Instagram tivesse limitação de tempo. A gente já passou 18 minutos de 1 hora. Antigamente ele encerrava, acho que não encerra, então acho que dá tempo de fazer uma pergunta para vocês. Vocês vivem uma relação assim de... Eu não diria, eu não gosto da palavra ódio, que é forte.
mas vocês vivem uma relação assim de amor e não tanto amor com o que vocês escrevem? Sim. Sim. Sim, tem horas que eu olho principalmente para essa tese, né? Meu livro de imunidade foi diferente, o Assassinato ao SUS já foi um parecer que eu escrevi com o Gustavo, pedi de um cliente, a gente transformou em livro, e, enfim, os artigos em coletânea, que quando a vida acadêmica eu já nem sei mais quantos eu escrevi, eu não tenho muito apelo, mas a minha tese de doutoramento, assim, eu às vezes, eu falo assim, nossa, tá uma porcaria, tá horrorosa, tem que escrever logo a segunda edição. Às vezes eu leio e eu falo, pô, mas eu tô adorando, assim, sabe? Que legal que eu escrevi isso, eu nem lembrava, assim, não, assim, que eu tinha dado sequência, assim, desse jeito. Eu não sei se vocês vivem isso também, com o que vocês escrevem, eu vivo um pouco isso. Acho normal. Eu também. Normal, né? Dissertação de mestrado. A minha dissertação de mestrado eu tenho muito isso, porque foi um livro que eu escrevi há mais tempo. Eu leio ele, eu digo, pô, eu gostei disso. Não, mas isso aqui não tá legal, podia ir para outro lado. Eu já pensei em reescrever também. Mas aí é aquele negócio, né? Novas ideias ficam surgindo e você fica naquele dilema. Eu vou reescrever aquilo que eu já escrevi, ou vou escrever sobre outro assunto que eu quero escrever agora. E eu, Exato. geralmente, eu tenho um problema com novidade. Então, em vez de eu reescrever o que eu já escrevi, eu vou para outro assunto, entendeu? Mas, assim, é mais perfil. Mas eu vivo isso aí. Eu vivo isso, né, de um amor e um ódio, não. Um amor e um descontento com o que eu escrevi, mas eu não tenho vontade de reescrever, não. Justamente por isso. Porque eu acho que eu tenho que escrever novas coisas, ainda que seja, talvez, um novo artigo dialogando com alguma coisa antiga que eu tenha escrito. Por exemplo, eu não consigo ler mais a minha monografia de graduação, porque eu defendi com unhas e dentes um negócio que agora eu já tenho muitas dúvidas. Mas uma coisa que tem na minha cabeça é fazer um artigo criticando a minha própria monografia. E aí, mas eu acho que é interessante a gente ter essa evolução meio que registrada na nossa história produtiva acadêmica. É um diálogo seu com você mesmo, né? Assim, é bem legal. Bem interessante. Ó, a gente tem um dever de casa, então a gente vai escrever essa obra aí. Vamos. Sobre alternativas de conflito em matéria tributária. Adorei. Tá anotado. Com certeza. Gente, então, obrigada. Obrigada a todo mundo, né? 30 pessoas até agora com a gente, 10h30 da noite. Então, obrigada, pessoal, por estar acompanhando a gente aqui. Essa live ela vai estar gravada, então se você chegou pela metade, você vai ter condições de ver ela de novo desde o início. E se você gostou, não deixe de difundir informação, porque eu acho que é importante circular informação. Gente, obrigada. Um beijo grande para todo mundo. Uma boa noite. Obrigada, Felipe. Obrigada, Tati. Beijo grande. Um beijo, queridas. Beijo a todo mundo. Do Felipe. Às vezes eu fiz a live só com a Micaela e eu tô tendo uma alucinação aqui, né?